O devocional de hoje é Romanos, capítulo 15, versículo 23, ao capítulo 16, versículo 9. Nós estamos no final da carta escrita por Paulo aos Romanos e ele planejava, nos planos dele, ele queria ir passar um tempo com os irmãos da igreja de Roma. Então ele planejava ir para a Espanha e assim ele aproveitaria e visitaria os irmãos ali da igreja de Roma. Mas cremos que historiadores indicam isso, que ele foi preso uma segunda vez antes de conseguir estar com os irmãos ali em Roma, que era um desejo forte que ele tinha a ideia de transformar a igreja em Roma, que era uma igreja um pouco mais próspera, uma sede para o mundo. Ele acreditava nesse potencial da igreja de Roma. E assim são os planos de Deus, eles frustram os nossos planos. Então a ideia é de que Paulo provavelmente não tenha conseguido estar ali com os irmãos em Roma. Olha só o que o capítulo 15, 22 vai dizer. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Então ele vai dizer isso também no capítulo 1, versículo 13. Na verdade ele vai abrir a carta dele dizendo assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Atos 19, 21 vai confirmar isso também. Inclusive, Atos 19, 21 vai dizer que Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém e depois passar para ver os irmãos em Roma. E isso é um pouco típico do ser humano, nós temos isso. Apesar de ser algo lícito, naturalmente nós fazemos planos, o que às vezes nós teimamos de não submeter os nossos planos ao Senhor. E nós sabemos o que a palavra de Deus, o que a palavra do Senhor nos ensina. Olha só o que Tiago, capítulo 4, os versículos 14 e 15 vão dizer, né? Atentai agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Provérbios 16:1 vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Mas para o apóstolo aos gentios, que sabia muito bem o que o Senhor havia chamado ele para fazer, havia chamado para sofrer pelo nome de Cristo. Cristo havia dito para ele lá em Atos 19:16, vai dizer: eu mostrarei a ele quanto ele há de padecer pelo meu nome. Em sua consciência, Paulo sabia que viver era Cristo, morrer era lucro. Ele tinha essa consciência. A sua vida era fazer a vontade de Deus. E ele não se importou nem com o aviso profético que Ágabo deu para ele. A gente conhece bem a história lá, Atos 21, versículo 10 e 11 vai contar a história. O profeta Ágabo que disse: olha, não vá, porque com certeza você será preso e será morto. Mas Paulo sabia que o que importava era o propósito de Deus em sua vida. Em tempos onde a oração de muitos está baseada no sentir e com isso determinar o que Deus deve fazer,
determinar que Deus faça isso ou faça aquilo. Nós somos aqueles do caminho, chamados para orar: Senhor, seja feita a sua vontade. Deus nos abençoe.